Eu vou fazer a nossa oração inicial, para que, como todo o trabalho, né, na Casa Espírita, nós possamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus, aos mentores espirituais da casa, que nos oriente nesse momento, nessa, não digo nessa palestra, mas nesse bate-papo com relação à doutrina espírita, com relação aos ensinos do Cristo. E que possamos nessa noite, cada um de nós, fazer o melhor. E que nossos pensamentos estejam unidos, estejam conectados, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, a nossa conversa, vamos pensar assim, hoje, né? Nós vamos falar da questão da ressurreição de Lázaro, né? É o tema dessa noite, tá? E eu gostaria de falar com vocês como é que a gente vai desenvolver isso. Nós vamos navegar, né, nesse nosso pequeno tempo, que é a nossa meia hora. Então, nós vamos navegar em 3 livros, tá? Nós vamos navegar dentro da Bíblia de Jerusalém. Vamos depois dar uma passada pela Gênese, primeira edição. E para finalizar, que vai ser o fechamento, então nós vamos no livro Caminho, Verdade e Vida. E eu vou dizer em cada um deles aonde está o item e da onde a gente vai tirar as coisas, né? Bom, eu vou pedir licença para vocês para ler na Bíblia de Jerusalém, lá em João 10, capítulo 10, versículo 11, para a gente poder entender o contexto, tá? da nossa palestra de hoje, né? Que é a ressurreição de Lázaro. Vamos lá? Então, eu vou pedir essa licença e vou ler, tá bom? Só para a gente se contextualizar. Então, tá assim. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo. Ele enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Senhor. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não, são 12 as horas do dia. Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará? Jesus, porém, falara de sua morte e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado
Havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei disso, Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Está ouvindo isso? Ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-o, viram-na levantar-se rapidamente e sair acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão, não terá morrido? Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que os acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado, e perguntou: Onde o colocaste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados e com o rosto coberto com um saudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Então, essa passagem de João fala da ressurreição de Lázaro, que está na Bíblia, né? Eu peguei aqui da Bíblia de Jerusalém, né? Que é a Bíblia que nós seguimos, né? Lá na Casa Espírita, porque ela foi uma Bíblia bem traduzida, né? Por estudiosos. E essa passagem de Jesus, essa passagem aqui nesse texto de João, fala da ressurreição, que tanto nós estudamos nessa questão da ressurreição, né? E muitos têm dúvidas com relação a essa passagem, né? Porque sabemos pela ciência, todos nós estudamos isso, sabemos que um corpo físico, esse corpo nosso, depois que ele morre, né, onde as células, né, perdem vida, então ela não retorna, não volta, não tem como voltar. E aí essa passagem, ela nos deixa, né, ela deixa a todos, né, quando lemos o texto bíblico e não o interpretamos da maneira correta, nos deixa com uma série de dúvidas, né? Mas Jesus, o Espírito que está à nossa frente, né, participou de toda a confecção
do planeta Terra, é o nosso, chamamos de o nosso CEO desse planeta, ele sabe como funciona as leis de Deus, as leis divinas, né, que são as leis da ciência, são as leis da moral. Então, ele sabia o que estava acontecendo, só que naquela época, né, naquela época em que Jesus esteve conosco encarnado, as pessoas não tinham condições de entender o que se passava, e a ciência que nós temos hoje. Quando as pessoas morriam naquela época, já de imediato já enterrava. Hoje a ciência nos diz que primeiro precisamos ter um tempo, né, que a pessoa morre, né, com relação com a morte cerebral. E hoje nós temos vários equipamentos, vários exames, né? Hoje tudo isso feito pela ciência, e aí podemos determinar realmente quando a pessoa morre, né? E Jesus, com um espírito de luz, um espírito muito mais evoluído que nós, sabia de todas essas coisas, já naquela época. E sabia que Lázaro não estava morto, né? Ele falou, Lázaro dorme. Imagine, né? Naquela época, você falar que estava dormindo era aceitável. Hoje, para nós dizermos isso de uma pessoa que está acamada, então os médicos fazem uma série de exames. Hoje nós estamos acompanhando, né, a questão aí com Covid, estamos adentrando mais na ciência médica e vemos quanta coisa, quanta ciência tem para que eles cuidem desse pulmão que foi infectado, né? A questão dos respiradores, a questão dos medicamentos, e mesmo assim os médicos ainda não sabem, né, não produziram ainda nenhuma ciência, desculpe, nenhuma vacina. Então a gente vê o quanto de estudo e quanto de preparo para esses médicos poderem, né, acompanhar um paciente com a Covid. Vemos o mundo todo cientistas de maior gabarito, né? Os melhores cientistas do mundo trabalhando juntos e ainda não conseguiram chegar a uma conclusão. Estão caminhando, porque tudo acontece de acordo com as leis divinas e o tempo de Deus, e não no nosso tempo. Nós estamos desesperados por essa vacina, estamos desesperados para voltar à nossa atividade normal. Não voltaremos tão rápido, voltaremos no tempo de Deus, né? E naquela época, imagina a dificuldade que era, né, para poder saber por que a pessoa estava doente, né? Nós estamos falando especificamente de Lázaro, né? Por que acontecia aquilo com Lázaro, né? E hoje, né, nós temos já algumas definições. Então, era esse o texto bíblico, ele não trouxe essa história, né, para nós nos situarmos nesse contexto, né? Aí, nós temos também, vou partir agora para a Gênese, né? Então, nós estamos estudando a Gênese, né, na Casa Espírita, né? E a Gênese fala-nos, né, da ressurreição de Lázaro, né, e fala das outras também. E Kardec, né, conhecido de todos nessa doutrina espírita, né, Jesus, quando esteve na Terra, ele nos disse que mandaria para nós o Consolador prometido. Nós acreditamos, dentro da doutrina espírita, que o Consolador prometido é exatamente essa codificação de Kardec. E ela nos trouxe muita luz, muita luz. Então, para que possamos entender essa passagem, né, essa passagem da ressurreição de Lázaro, nós vamos precisar um pouquinho, ou melhor, bastante, né, da nossa ciência atual e também de Kardec, para que possamos entender. E Kardec, na Gênese, tá lá no capítulo 15, que fala dos milagres do Evangelho, Kardec, junto com os espíritos de luz, vocês me dão licença que eu vou ler um trechinho e depois nós vamos comentar esse trechinho, né? Aí está lá assim, no capítulo 15.
no item 39, para depois quem quiser acompanhar e ler na Gênesis. É importante ler, tá? Mas, por favor, leiam a cópia da primeira edição, tá bom? Fala assim: a partir do poder fluídico de Jesus, que Jesus possuía, nada há de extraordinário em que o fluido vivificante, dirigido por uma fonte forte, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo podido fazer voltar ao corpo o espírito prestes a deixá-lo, tanto que o laço perispiritual não estava definitivamente rompido ainda. Olha só o que Kardec nos diz com essa passagem de Lázaro. Jesus, o espírito de luz, que está muito na nossa frente, participou da gestação do planeta Terra, participou de toda a construção desse planeta, nos acompanhou, né, desde os primórdios até, e nos acompanhará até o final, porque é responsabilidade dele, né? E lógico, nós também participamos disso. E esse espírito tinha um poder fluídico tão grande, porque quando ele se aproximava de alguma pessoa, pela vontade, aquela pessoa recebia aquelas energias, aquele fluido vivificante, aquele fluido curador, e ela se curava. Tá? E aqui na Gênesis fala assim: pela vontade, Jesus, né, conseguiu reanimar os sentidos entorpecidos daquele ser, no caso Lázaro, que estava deitado, né, naquela tumba. Ok? E ainda Gênesis fala assim para nós: para os homens desse tempo, daquele tempo, mas haveria ressurreição, e puderam afirmar isso de muita boa fé, mas havia na realidade cura, e não ressurreição na acepção do termo. Então Jesus, na verdade, ele curou Lázaro daquela enfermidade, segundo a Gênesis, né? E não houve ressurreição, porque sabemos pela ciência que é impossível hoje você voltar a um corpo que já morreu, um corpo físico, né? Quem acompanha, quem já estudou isso em ciência, né? Vê, quando a gente vê, por exemplo, um animal morto, né? O cheiro, né? O estado de putrefação daquele corpo, daquele ser. Então, Jesus não ia contra as leis de Deus. Então, ele não podia fazer isso, tá? Porque Jesus não veio devorar as leis, desculpe, né? Jesus veio fazer cumpri-las, tá? E nos ensinou a cumprir as leis de Deus, né? E ainda, na Gênesis fala assim para nós: a ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não anula de modo algum este princípio da cura, né? Ele estava, dizia, após 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Então, Lázaro estava num estado letárgico, tá? Essa é a única explicação que os espíritos passaram para nós, e é a mais provável. Eles estavam no estado letárgico, e Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a sua vontade, com todo o seu amor, sabia que era isso. Por isso que falou: Lázaro não está morto. Eu vou lá, eu vou curá-lo. Não é? Bom, aí, para finalizar, a Gênesis fala assim para nós. E a questão também, né, que todos comentam, mas Marta sentiu o cheiro, né? O cheiro da mortalidade, sentia aquele cheiro de putrefação. Nós sabemos também hoje que tem doenças, né, hoje, né, em 2020, sabemos que tem algumas enfermidades que a pessoa, né, a carne, ela fica em estado de putrefação, né? Apodrece o pé, apodrece a perna, e a pessoa tem que amputar aquilo. E cheira muito mal, né? Então, isso não é uma novidade para nós hoje. Isso, sim, naquela época, as pessoas não conheciam, né? E aqui, a Gênese, Kardec fala para nós assim: e quem poderia saber se ele cheirava mal? Nós só temos os textos, né? E aqui fala: é sua irmã Marta que o diz. Mas como ela sabia? Ela estava longe, segundo a Gênesis. Lázaro, estando enterrado depois de 4 dias, ela poderia supor, mas não ter certeza. A Gênesis coloca assim. Então, o que eu queria dizer, que nós queríamos dizer? Então, nós vimos o texto bíblico,
né? As questões, né? Ditadas por João. A Gênesis nos dá essa explicação científica. Aí eu pergunto, né? Mas vocês podem responder pelo chat se quiser. Qual o significado de tudo isso para nós? Não só os espíritas, né? Mas a humanidade. O que Jesus quis mostrar para nós com relação à ressurreição de Lázaro, né? Segundo sabemos pela Gênesis, né, que era um estado de catalepsia, né? Ele não estava morto, né? Catalepsia, né? Então, o que a doutrina, o que Jesus quis nos dizer sobre isso? É uma pergunta muito interessante, né? Porque nós olhamos para os milagres, né, do Cristo, os milagres que estão na Bíblia, né, explicados pela doutrina espírita através da Gênesis, no capítulo Os Milagres. Quem quiser saber exatamente o que é isso, segundo a doutrina espírita, por favor, estudem a Gênesis, né? Mas nós temos que saber qual o significado, porque Jesus, em toda a sua passagem pela Terra, ele falava por parábolas, né? Parábolas, historinhas para nós, e muitas delas, pelo motivo de nossa interpretação errônea, nós não entendemos até hoje. E essa passagem de Lázaro também não deixaria de ser, né? Bom, aí, para explicar isso, para a gente ter essa explicação, então nós vamos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel pega exatamente o finalzinho, né? Ele pega no capítulo 11 de João, o versículo 44, e lá fala assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Emmanuel, em toda a sua sabedoria, junto com Chico Xavier, para explicar para nós o que o Cristo quis nos dizer com essa passagem de Lázaro, ele pegou exatamente o finalzinho. Desligai-o e deixai-o ir. Bom, vamos voltar. Quando a gente ora lá para Lázaro, como é que ele estava dentro lá daquela sepultura? Ele estava todo enfaixado, né? Todo enfaixado, não é? Naquele estado, né, de catalepsia, né? E Jesus fala: desligai-o, tirai as suas faixas e o deixai-o ir. Aí que está o ensino. Bem no final. Jesus pegou esse exemplo, né? Lógico que Jesus gostava muito de Lázaro, como nós vimos, e o ensino dessa passagem está exatamente no desenfaixar, desenrolar. Vamos ver o que Chico psicografou para nós sobre essa passagem, para nós pegarmos os textos bíblicos e entendermos o que Jesus quer que nós aprendamos para a nossa evolução espiritual. Porque cada um de nós está aqui na Terra não por acaso. Nós estamos aqui com um objetivo. E esse objetivo todos nós temos que saber qual que é. Se não sabemos, podemos aproveitar esses momentos, que estamos em momentos de reflexões, todos em casa, tranquilos, né? E começar a pensar, né? Na nossa jornada. Como diz o Haroldo, ninguém está aqui de férias. Ninguém vem para a Terra em férias. Nós vemos para a Terra por algum motivo, e o motivo divino. Divino, né? Porque somos trabalhadores da seara do Cristo, né? E aí, Emmanuel coloca assim para nós: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra.
Olha só o que ele coloca para nós. Lázaro estava enfaixado dentro do sepulcro. Jesus faz com que Lázaro saia daquele sepulcro, desenfaixa Lázaro e faz com que ele volta a trabalho ativo na terra. Nós estamos na terra para trabalhar. Ah, mas trabalho material? Também. Trabalho material, trabalho espiritual para o nosso crescimento. Tá? Aí Emmanuel fala assim: os criminosos arrependidos, os pescadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Oh, que bacana aqui, ó. Então, ele coloca assim para nós: criminosos que cometeram delito, estão presos, estão doidos para sair, estão arrependidos nas cadeias, não é? Aqueles que trincaram o cristal da consciência, peso na consciência. Nós, em alguns momentos, estamos assim também. Olhem para dentro de nós, olhem cada um para dentro de si. Às vezes nós estamos presos e estamos como criminosos, arrependidos do que fizemos. Às vezes coisas não fizemos nessa encarnação, encarnação passada. E por isso nós estamos como Lázaro, dentro do sepulcro e enfaixados. Essa é uma das respostas do Cristo, do que ele quis nos dizer. Nós estamos enfaixados. Precisamos tirar essas amarras. E às vezes precisamos do outro para tirar as amarras, como aconteceu com Lázaro. Lázaro estava todo fechado, todo amarrado, as mãos presas. Precisou de ajuda. Em dados momentos, nós também precisamos dessa ajuda para tirar essas faixas que nos envolvem e nos tornam presos nessas encarnações. Lázaro não podia ser feliz, não tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Imaginem, olha só o que Emmanuel faz a gente pensar. Lázaro estava preso ali, enfaixado. Quando foi tirado aquelas amarras, imagine como ele saiu de dentro daquele sepulcro. Foram tiradas as amarras. E Lázaro agora vai ter uma outra experiência dentro da mesma vida, no caso de Lázaro, né? Uma outra experiência sem as amarras. Imagina o sufoco que ele ficou ali dentro. Vocês já ficaram no quadro? São Paulo, uma vez, né? São Paulo tem muitos elevadores. Eu trabalhava numa instituição, o elevador lá era velho e vivia quebrando. Um dia, eu estava lá no 6º andar, eu e mais uns colegas, e fomos descendo. O elevador parou. Parou no 4º andar. Ficamos todos presos ali dentro. Aí tem o botãozinho de emergência, né? Apertamos, o elevador era velho, apertamos o botãozinho de emergência até vir alguém da manutenção, né? Ficamos ali uns 5 minutos. 5, ou eu acho que foi no máximo 10 minutos. E parecíamos que estava ali dentro 1 hora, 2 horas, uma eternidade, né? Teve colegas meus do lado passando mal. Já passando mal, tinha uma determinada idade, né? Ainda bem que não tinha ninguém com claustrofobia, né? Não tinha ninguém com essa enfermidade. Mas foi um sufoco, parecíamos que estava um dia ali dentro, presos. É terrível. Não sei se alguém já teve essa experiência de ficar preso dentro do elevador. Agora, vocês imaginem a questão de Lázaro, preso. Nós, como saímos do elevador, sentimos assim o ar fresco, sentimos uma liberdade por sair de dentro do elevador. Agora, imagine Lázaro dentro de um sepulcro, amordaçado, né? Porque naquela época faziam isso, preso com todas aquelas amarras, os braços presos ali. Imagine como foi a liberdade desse espírito quando ele saiu dessas amarras.
Aí Emmanuel fala assim para nós: Jesus, compadecido, exclamou: desligai-o e deixai-o ir. Né? Já estamos partindo para o final da nossa exposição de hoje, né? Então, quando Jesus falou isso, ele quis dizer o seguinte: eu vou falar a colocação de Emmanuel. Ele fala assim: essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza, né? Quando Jesus fala: desamarrai-o e deixai-o ir. Né? Eu pensei, quando eu estava lá no elevador, né? Abra a porta e deixa eles irem, né? Foi uma alegria, né? Hoje, vamos pensar, antes da gente partir para a colocação da Emmanuel, para a finalização, hoje nós estamos todos, pelo menos deveríamos estar em casa, tranquilos, para que possamos passar por essa pandemia. Né? Óbvio, né? Não vamos aqui agora discutir detalhes, né? Não, vamos pensar que estivéssemos no começo da pandemia, todos nós, né? Então, nós teríamos que estar o quê? Para que pudéssemos, desculpe, nos libertar, ficar como Lázaro, dentro da nossa residência, aqueles que podem, óbvio, né? Porque senão, como é que ficaria os médicos, né? Mas aqueles que podem, aqueles que têm com alguma doença, né, que possa piorar a situação, a inconformidade, né, ficar dentro de casa, tranquilos, com a família e, como Lázaro, repensando a nossa vida. Eu acho que esse foi o objetivo do Cristo. Vários palestrantes colocam isso para nós. Era o momento de repensarmos a nossa trajetória. Se olharmos o ensino do Cristo e olharmos para Lázaro numa versão mais moderna, veio o Covid, nós estaríamos dentro de casa exatamente como Lázaro. E aí, depois de repensarmos a nossa vida, né, depois de nos protegermos, depois que aparecer a vacina, aí Jesus fala para nós: desligai-o e deixai-os ir. Vamos tirar as amarras, agora podemos sair. É isso, né? E Emmanuel fecha assim para nós: preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, olha a nossa encarnação passada, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar de novo. Então, finalizando, é assim: a passagem de Lázaro, ela nos mostra, né, que nós precisamos nos libertar do nosso passado, como diz Emmanuel, criminoso, os nossos laços criminosos. Foi um pouquinho forte, né? Mas vamos entender que são aquilo que fizemos que está fora das leis de Deus, fora das leis divinas. E nos libertando, nós temos a chance de começar de novo. Como é que nós vamos nos libertar? Tirando as nossas amarras, começando a praticar o Evangelho do Cristo em nosso lar, com o nosso vizinho, com nossos amigos, em nossa vida. Como eu vou tirar essas amarras? Aproveitando essa oportunidade que estamos parados em casa, repensando a nossa vida, repensando a nossa trajetória, né? Aqueles que puderem, aqueles que precisam trabalhar para manter, né, a nossa... Porque estamos numa sociedade, também temos que pensar isso, existe uma lei de sociedade, mas aqueles que puderem e que necessitem, começar a repensar. Ou seja, pegar o exemplo de Lázaro e que a cada abertura do túmulo é uma reencarnação nossa. E aí nós precisamos tirar as amarras para irmos a caminho da luz, tá? Então é isso.
isso que o Cristo quis nos dizer sobre, nos ensinar sobre a ressurreição de Lázaro, né? E quem puder, quiser ver com detalhes, né? Livro A Caminho da Luz, né? Caminho da Luz, item 112. Como Lázaro. E é assim que temos que nos portar, ok? Então é isso que a gente tinha que passar para vocês hoje. Eu acho que é um ensino, todos os ensinos de Jesus são muito profundos, maravilhosos e necessário à nossa trajetória, né? Porque precisamos realmente tirar essas nossas amarras que nos mantém preso ao planeta Terra. Porque precisamos também sair do planeta, ir para planetas mais evoluídos, né? E precisamos tirar as amarras, tá bom? Então é isso que eu tinha que passar para vocês. Fiquem com Deus, né? E vamos fazer uma oração para que possamos finalizar hoje nossa experiência, o nosso trabalho, e que a cada dia possamos, cada um de nós, de acordo com a sua autodesenvolvimento, ir tirando essas nossas amarras que nos mantêm presos, nos mantêm amarrados, que nós precisamos seguir o Cristo. E para seguir o Cristo, nossas amarras têm que ser tiradas, tá bom? Então peço a todos agora que eleve seu pensamento a Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham nesse trabalho, nessa quinta-feira, e que possamos entender, Senhor, essa ressurreição de Lázaro, como nos trouxe Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, e cada um de nós possa entender e tirar as suas amarras. E que possamos ter uma semana maravilhosa e que Jesus esteja sempre em nosso pensamento. Que assim seja, graças a Deus, e agradeço a todos por dividir comigo, né, este conhecimento deixado por Kardec, Jesus e os apóstolos. Que assim seja. Graças a Deus e boa noite a todos.